Oi, turma! Hoje a gente vai estudar os contratos de agência e distribuição. São contratos diferentes, só que eles vão ter a mesma regulamentação legal, porque o que vai diferenciá-los é só um único aspecto em relação aos bens que são entregues à parte contratante. E a gente vai ver no decorrer da aula como é que isso vai acontecer, mas eu já adianto que são dois contratos. Não é que um contrato é chamado de agência e distribuição, tem o contrato de agência e o contrato de distribuição, mas como o Código Civil traz a mesma regulamentação para eles, porque eles são semelhantes, eles são estudados de forma conjunta. Eles estão previstos no Código Civil a partir do artigo 710. Então, o contrato de agência é o contrato onde uma pessoa assume com autonomia a obrigação de promover habitualmente por conta de outra, mediante remuneração, a realização de negócios em zona determinada. Ou seja, o agente é a pessoa que vai promover negócios de outra pessoa. Ele vai funcionar como um divulgador. Então, por exemplo, eu sou um jogador de futebol e eu quero encontrar um time que ofereça o melhor preço, eu contrato um agente e ele vai ficar negociando com os times para encontrar aquele que é mais interessante para mim. Quando ele encontrar, o negócio vai ser celebrado entre o time e eu. O agente não vai participar dessa celebração porque, de fato, o que ele faz é promover o meu negócio, mas quando se encontra alguém que quer contratar comigo, o contrato é feito comigo, o agente não vai participar. Já o contrato de distribuição é o contrato semelhante ao de agência, com a diferença de que a coisa negociada está à disposição do agente. Ou seja, é alguém que também vai promover negócios para mim, mas esses negócios que ele vai promover envolvem bens que eu negocio. E aí, em vez de essa pessoa encontrar alguém para contratar comigo e depois esse alguém vir falar comigo e eu negociar e entregar a mercadoria, eu já deixo a mercadoria com essa pessoa que vai intermediar, porque se ela encontrar alguém que quer contratar comigo, ela já entrega essa mercadoria. Então, a diferença entre um e outro é a presença dessa mercadoria em poder da pessoa que vai intermediar. Então, se alguém vai só intermediar sem estar com qualquer mercadoria minha, ele é o agente. Se alguém vai fazer essa intermediação, mas a coisa que eu negocio eu já deixo com ele para ele já entregar para quem for negociar comigo, é o contrato de distribuição. Então, o agente, ele atua como um promotor de negócios em favor de uma ou mais empresas ou pessoas em determinadas praças. Ou seja, eu vou designar alguém para promover o meu negócio e eu vou dizer onde ele vai fazer essa promoção. Se eu quero que faça só aqui em Petrolina, se eu quero que ele procure Petrolina, Juazeiro ou outras cidades, eu vou delimitar a zona de atuação desse agente. O agente, então, é um prestador de serviços. Ele vai prestar um serviço para mim, mas é um serviço específico, por isso que tem regulamentação específica no código. E aí, nesse caso, esse prestador tem como função captar clientela para mim. O agente fomenta o negócio do agenciado, mas não o representa, nem com ele possui vínculo trabalhista. Eu acabei de falar que ele é um prestador de serviços, ele não é um empregado. E ele não representa o agenciado. Ele não é um representante, ele não é um mandante, ele que vai celebrar o negócio com o representado. Não, ele vai intermediar. Vai achar alguém que queira. Quando ele encontrar essa pessoa que quer o negócio, ele vai fazer a intermediação, mas o negócio vai ser celebrado entre o agenciado e o terceiro. Então, ele vai colher propostas, colher pedidos e vai transmitir essas propostas, esses pedidos para o agenciado. E aí o agenciado, se houver interesse, é quem vai celebrar o contrato. Então, a função mesmo do agente é fazer essa intermediação. Ele vai promover o negócio, mas nada obriga que o agenciado conclua. Então, eu tenho uma empresa de software, desenvolvi um programa que as empresas podem utilizar, eu contrato um agente para ele divulgar. Não é uma propaganda, mas ele vai direto nas empresas falar como é para realmente intermediar. E aí, se a empresa se interessar,
essa empresa vai me procurar e a gente vai negociar. Como eu falei, o agente não vai participar desse negócio. Mas nada impede que quando a empresa apareça, ela quer baixar o preço, ela quer mudar, ou de repente não é interessante para mim celebrar o contrato com essa empresa, quem escolhe sou eu. Então, mesmo que o agente tenha feito essa intermediação, o agenciado não é obrigado a celebrar os contratos. Natureza jurídica. O contrato de agência, ele é um contrato bilateral que eu tenho obrigações para ambas as partes. O agenciado tem a obrigação de remunerar o agente tem a obrigação de divulgar, de promover os negócios do agenciado. Como há uma remuneração, é um contrato oneroso, não exige forma específica, então a forma é livre. Por isso que a gente diz que o contrato é consensual, porque basta realmente a vontade das partes. Então, nesse caso, as partes que vão escolher se vão fazer por escrito, se vão fazer verbalmente, elas que vão determinar a forma que melhor lhes convém. É um contrato comutativo porque não há risco, as partes conhecem desde o começo seus deveres, seus direitos, a extensão das suas obrigações e é um contrato personalíssimo. Quando eu contrato um agente para fomentar o meu negócio, é porque eu sei que ele tem essa capacidade, eu conheço as qualidades dele, por isso que eu o escolhi. Então, ele não pode passar essa incumbência para outra pessoa, é um contrato personalista. Vamos ver, então, algumas características do contrato de agência. Como eu já mencionei, o agente ele tem a obrigação de divulgar, de fomentar, de promover os negócios do agenciado. O agenciado ele também é chamado de representado, a depender da doutrina que vocês utilizem. Então, ele vai promover esses negócios, mas lembrando que os negócios eles são de interesse do agenciado e são realizados à conta deste, ou seja, o agente promove, mas ele não participa do contrato principal. A habitualidade do serviço, então o contrato de agência, através dele eu vou contratar uma prestação de serviços de fomento, de promoção do meu negócio, mas não se limita a uma única oportunidade, você vai promover amanhã. Para isso não precisa de um contrato de agência. O contrato de agência é quando eu quero que alguém de forma habitual promova o meu negócio. Outra característica é que o contrato ele deve delimitar a zona em que deve ser prestado o serviço. O agenciamento ele é praticado dentro de um território estipulado, como eu mencionei já, e também ele é dentro de uma categoria estipulada. Então, a zona ela pode ter tanto esse significado territorial, como também o significado de área. Por exemplo, eu falei mais cedo do jogador que tem um agente para tentar conseguir times para ele jogar, mas ele também pode contratar um agente para conseguir contratos publicitários. Então, aí é outra zona, outra área, negócios de outro tipo que ele vai celebrar. Então, vai ser delimitado. Eu quero que você consiga para mim contratos publicitários. Então, nesse caso, a zona pode significar tanto o território, você vai procurar negócios para mim em tais e tais lugares, ou a área de atuação. Como a gente mencionou, o contrato de agência é um contrato oneroso, então o agente tem direito a uma remuneração pelo serviço que ele presta. E uma característica muito importante é a exclusividade e independência de ação. Primeiro, quanto à independência de ação, o agente ele é esse prestador de serviço específico, mas ele tem autonomia para buscar da melhor forma como é que ele vai promover. Ele tem a expertise. Então, você me contratou para promover o seu negócio, sou eu que vou saber como é que vou fazer essa promoção. Então, ele tem essa independência e tem exclusividade. O agenciado, o representado, ele não pode colocar, sem que haja um prévio consentimento, mais de um agente na mesma zona. Eu não posso colocar 2 agentes para conseguir negócios para mim em Petrolina, ou 2 agentes para conseguir para mim negócios publicitários. Lembre-se que a zona pode ser tanto territorial quanto a área de atuação. Então, o agente ele tem exclusividade, presume-se que ele vai ser o único agente. Se for para colocar outro, só se ele aceitar, porque a exclusividade é um direito desse agente. Contrato de distribuição, eu até já mencionei que ele é tratado junto pelo código e que a diferença vai ser só a questão do bem colocado à disposição do agente. Então, como está aí no material, o contrato de distribuição é semelhante ao contrato de agência e a única diferença é que
no contrato de distribuição, a coisa a ser negociada fica à disposição do agente, ou seja, ele vai promover o meu negócio, mas meu negócio envolve bens móveis, eu já deixo esses bens móveis com ele e ele não simplesmente vai fazer uma revenda. A distribuição não é revenda, ele está só como depositário e se a pessoa quiser celebrar o contrato, ele já entrega, mas o negócio vai ser celebrado entre esse terceiro e o agenciado. O agente, que aqui é o distribuidor, já que envolve a mercadoria, ele não participa do contrato principal. Como está aí no material, ao concluir a compra e venda e promover a entrega de produtos ao comprador, ele não age em nome próprio, mas o faz em nome por conta da empresa que representa. Ele não age em nome próprio, não é ele que vai constar nesse contrato. Então, um exemplo é que nesse contrato de distribuição, uma empresa distribuidora de bebidas. É um exemplo porque ela distribui, mas ela não está revendendo. Ela está representando, não no sentido de representação do contrato de mandato, mas no sentido de agenciando, de intermediando em relação à empresa que a contratou. Como a gente mencionou, o contrato de agência ele é um contrato oneroso, então o agente vai fazer jus a uma remuneração por essa intermediação. Essa remuneração, em regra, é estipulada como um percentual dos negócios bem-sucedidos, ou seja, dos negócios que eu conseguir fechar, você, agente, vai receber tantos por cento. Nada impede que seja uma remuneração fixa, então, como é variável a quantidade de negócio que eu vou fechar, vamos fechar aqui e combinar um valor fixo para eu lhe pagar por mês. Pode ser também. É mais comum ser variável, mas pode ser fixa, não há nenhuma imposição legal da forma dessa remuneração e as partes que vão estipular. Se por alguma razão elas não estipularem, como é um contrato oneroso, o agente tem que ser remunerado, aí a remuneração vai ser arbitrada segundo os usos correntes do lugar. Então, o normal é as partes arbitrarem. Por alguma razão esqueceram de arbitrar, significa que o contrato é gratuito? Não, ele tem que ser remunerado, esse agente, mas essa remuneração vai ser fixada de acordo com os usos do lugar. O 714 vai prever que o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Ou seja, se o agenciado, se o proponente representado, se ele realizar, ainda que indiretamente, negócios que competiam ao agente, ele vai ter que pagar a remuneração, porque presume-se a influência do agente. Então, por exemplo, eu tenho um agente para conseguir contratos publicitários para mim. Se eu fecho um contrato publicitário sozinha, presume-se a influência do agente, mesmo que ele não tenha feito essa intermediação, e eu vou ter que pagar a remuneração a esse agente. O 711 vai prever que, salvo disposição contratual, o proponente não pode constituir ao mesmo tempo mais de um agente na mesma zona com idêntica incumbência, nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. Lá nas características eu já mencionei a exclusividade, e a exclusividade é uma via de mão dupla. Nem o proponente, que é o agenciado, pode colocar mais de um agente na mesma zona, a menos que o contrato traga essa previsão, porque aí o agente vai ter a opção de aceitar ou não contratar e ele vai saber se existe outra pessoa. Mas presume-se que não pode. Se for para ter, tem que estar de forma expressa no contrato. Então, nem ele, o agenciado, pode colocar mais de um agente na mesma zona, como também, por ser algo recíproco, o agente não pode ser agente de mais de uma pessoa na mesma zona. Por quê? Porque se essas pessoas são interessadas no mesmo tipo de negócio e o agente representa as duas, o agente vai acabar num conflito de interesse. Apareceu só um negócio e agora ele oferece para o agenciado A ou para o agenciado B. Então, nesse caso, se ele representa determinado proponente, determinado agenciado, num tipo de negócio, numa zona, que lembrando, a zona pode ser tanto territorial quanto o tipo de negócio, ele não pode representar outro de negócios do mesmo gênero. 715 vai prever que o agente encaminha as propostas e terá direito à indenização se o proponente, sem justa causa,
cessar o atendimento destas ou reduzi-lo a ponto de tornar antieconômica a continuação do contrato. Nesse caso, o agente está cumprindo a parte dele, está fazendo a aproximação útil dos terceiros com o agenciado, está sendo diligente e o negócio não está sendo concluído entre as partes por desinteresse do proponente. Nesse caso, quando o agente ele recebe por negócio fechado, ele vai acabar trabalhando bastante e nada recebendo, porque os negócios não estão sendo fechados sem justa causa, é só por capricho do proponente. Nesse caso, o agente vai ter direito à remuneração pelos serviços que ele prestou. Por quê? Porque ele está sendo diligente e aquele que o contratou não está celebrando os contratos com terceiros por mero capricho. Então, a gente precisa receber um retorno financeiro dessa aproximação que ele fez, mesmo que o contrato não tenha sido celebrado no final. A remuneração será devida ao agente quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente, que nesse caso é quando o agente fez tudo certo e por culpa do proponente o negócio não foi fechado. Não foi nem por mero capricho, como o 715 prevê. Aqui é porque o proponente fez alguma coisa errada, não apresentou um documento, distratou a outra parte, ela não quis celebrar mais o contrato, qualquer coisa desse tipo, aí o agente ele vai ter que receber a remuneração, porque ele fez a parte dele, ele não teve culpa do proponente não fechar esse negócio. Já quando o negócio deixar de ser realizado por caso fortuito e força maior, aí o proponente não tem obrigação de pagar o agente. Então, por exemplo, estava tudo certo para ter o negócio, mas aconteceu uma greve e aí não teve como se concluir, é algo que foge ao controle do proponente, então nesse caso ele não vai ter a obrigação de remunerar o agente. Ainda quanto à remuneração do agente, o 717 vai prever que, ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. Quando o agente der causa ao fim do contrato de agência, ele vai ter direito de receber a remuneração pelos serviços úteis que ele prestou, ou seja, antes dele ser despedido por justa causa, ele aproximou pessoas do agenciado, do proponente, e essas pessoas celebraram contratos. Foi bom para o proponente? Ele vai ter que receber, ele no caso o agente vai ter que receber a remuneração. Agora, se eu estou falando de justa causa, o agente teve culpa, então se dessa culpa decorrer prejuízo para o proponente, ele vai poder requerer perdas e danos. Agora, vai pedir perdas e danos e deixar de pagar o proponente, o agente, melhor dizendo, não, porque aí seria enriquecimento sem causa. Paga pelo que o agente fez de bom, de serviços úteis, e provando que houve um prejuízo, tenta conseguir uma indenização. Isso até para evitar enriquecimento sem causa, como eu mencionei. Já o 718 vai prever que se houver resilição unilateral do contrato por parte do proponente, resilição é quando não há inadimplemento, deriva da vontade, como a gente viu. O proponente pode falar, não quero mais continuar com esse agente. O agente não fez nada de errado, é só o proponente que não quer continuar com esse contrato. Nesse caso, o agente vai fazer jus à remuneração até então devida, ou seja, tudo que ele já fez ele vai receber, até para não haver enriquecimento sem causa. Inclusive sobre os negócios pendentes, ele já intermediou, então só as partes resolvendo se vão contratar ou não. Se contratarem depois da dispensa do agente, ele vai receber também essa remuneração. E ainda pode pedir indenização se ele comprovar que a quebra desse contrato antes do prazo lhe trouxe prejuízo. Já o 719 vai prever que se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros em caso de morte. Então, sempre, com culpa, sem culpa, por força maior, tudo que ele fez antes é válido, ele vai receber. Então, nesse caso aqui, se ele não puder continuar por um motivo de força maior, ficou doente, está impossibilitado de continuar sendo agente ou morreu, tudo que ele fez tem que ser remunerado e aí, se ele faleceu, quem vai receber essa remuneração vão ser os seus sucessores. Se é por motivo de força maior, não há
culpa. Então, o fato do agente quebrar esse contrato antes não pode ser imputado, ele não vai dever indenização ao proponente, porque é um inadimplemento sem culpa. Vamos ver, então, quais são os direitos e obrigações desse agente. Primeiro, ter exclusividade territorial, a gente já mencionou isso. O proponente, o agenciado, não pode constituir mais de um agente na mesma zona, a menos que isso esteja no contrato e o agente consinta, porque a presunção é de que o agente ele é exclusivo. A gente já falou também que é um contrato oneroso, ele tem direito à remuneração. Acabamos de ver que sempre que ele trabalhar, ele vai ter direito. E aí, quando o contrato terminar antes do tempo, ele sempre vai receber pelo que ele já fez. Se terminou antes do tempo por culpa dele, agenciado pode pedir indenização. Se foi sem culpa dele, que ele não pôde continuar, o contrato termina sem indenização. Se foi o agenciado que não quis continuar, aí o agente pode requerer indenização. E é direito do agente ser indenizado se o proponente, sem justa causa, cessar os fornecimentos ou reduzi-los de tal forma que se torne antieconômica a manutenção do contrato. Esse trecho específico ele se aplica mais à distribuição, que é quando o distribuidor ele fica com a mercadoria daquele proponente. Então, se ele tem que estar com a mercadoria para tentar conseguir os contratos para o proponente não entrega a mercadoria, coloca muito pouca, que acaba sendo antieconômico, não compensa o trabalho do distribuidor, ele pode pedir uma indenização. E quanto às obrigações, ele deve exercer sua atividade com diligência, ele conhece aquele tipo de negócio, tem que orientar o agenciado e ser diligente para que os negócios que ele apresente para o agenciado sejam bons negócios. Ele tem a obrigação também de seguir as instruções do agenciado, então ele é um prestador de serviço especial que tem que saber o que é que ele vai procurar para o proponente de acordo com as instruções que ele recebeu. Tem o dever também em relação à exclusividade de não assumir na mesma zona negócios de outros proponentes, como a gente já mencionou, pode gerar um conflito de interesses, por isso que nem ele precisa dividir a zona como agente com outra pessoa, como também ele não pode ter mais de um agenciado na mesma zona do mesmo tipo de negócio para evitar esse conflito de interesses. Tem o dever de manter o agenciado informado sobre as condições mercadológicas e solvabilidade dos clientes. Então, como eu mencionei, ele é quem tem a expertise, ele conhece aquele ramo do negócio que ele vai divulgar, então ele tem que manter o agenciado informado sobre os rumos do mercado naquele negócio específico, e ele tem o dever de prestar contas ao proponente dos serviços que ele realizar. Vistas as obrigações e os direitos do agente, vamos falar dos direitos e obrigações do agenciado, que é o proponente. Remunerar os serviços do agente, a gente já mencionou que é um contrato oneroso, então ele tem que pagar ao agente por essa intermediação. Ele tem o direito de reter o pagamento por resilição contratual do agente para ressarcimento do que for devido, ou seja, se o agente que quiser terminar o contrato, e aí isso aqui vai se aplicar mais ao distribuidor, que é o que recebe as mercadorias para negociar. Então, ele não quer continuar o contrato, enquanto ele não devolver as mercadorias, ele não vai ser remunerado, porque o agenciado vai ter direito de retenção quanto à remuneração para poder ter de volta os bens que ele entregou para o agente, nesse caso, distribuidor. Ele tem o direito de exigir que o agente lhe preste contas dos negócios realizados em seu interesse. Se eu contratei um agente para promover o meu negócio, eu preciso que ele me preste contas periodicamente para eu saber se ele está fazendo aquilo para aquilo que eu contratei, para o qual eu o contratei. Deveres: indenizar o agente na hipótese de, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-las demasiadamente. Nós falamos sobre isso quando falamos da remuneração. Se a remuneração do agente ou do distribuidor ela é por êxito, ou seja, ele só recebe pelos negócios que forem fechados, ele não tem remuneração fixa. Se esse agenciado começa a não fechar os negócios, o agente vai acabar recebendo praticamente nada, então ele pode pedir uma indenização. O agenciado
ele tem o dever de outorgar poderes ao agente para concluir os contratos, mas lembrando que o agente não consta nos contratos. Isso vai ser também no de distribuição, onde já a mercadoria ele já entrega, então ele dá esse poder para o agente entregar a mercadoria e fazer o contrato, mas lembrando que o agente não faz parte do contrato. O contrato é entre o agenciado e o terceiro, e ele tem o dever, que decorre da exclusividade, como a gente já falou, de não constituir mais de um agente na mesma zona. Se for para isso acontecer, isso tem que estar no contrato, porque o agente tem o direito de escolher se quer trabalhar com essa concorrência ou não. Extinção do contrato de agência. Nós mencionamos que é um contrato personalíssimo, então ele se extingue pela morte de qualquer das partes. Morreu o agente ou morreu o agenciado, o contrato finda. Morreu o agente e ele já tinha trabalhado por um tempo, feito a divulgação, a promoção dos negócios do agenciado. Se ele morrer antes de ser remunerado, seus herdeiros vão poder receber essa remuneração. Outra causa de extinção é o escoamento do prazo. Então, se for um contrato por prazo determinado, fim do prazo, não há mais dever para nenhuma das partes. Rescisão do contrato mediante aviso prévio, ou seja, qualquer das partes pode fazer a resilição e dizer que não quer continuar e aí avisa a outra parte. Se for sem justificativa e houver um prejuízo para outra parte, ela vai poder pedir a indenização, como a gente viu. Extingue-se também por inadimplemento de qualquer das partes. A gente está trabalhando, não está recebendo, pode pedir a extinção do contrato, mais perdas e danos. Agenciado não está percebendo que o agente está trabalhando, ele está pagando para o agente fazer nada, ele pode também considerar o agente como inadimplente e rescindir esse contrato. Ou, por exemplo, o agenciado descobre que o agente está trabalhando para outra pessoa na mesma zona e não comunicou, isso é uma hipótese de inadimplemento que também pode levar à extinção do contrato. Por fim, impossibilidade de continuação do contrato motivada por força maior, ou seja, é algo que foge ao poder das partes, ao controle das partes, extingue-se o contrato e, como é por força maior, não há direito à indenização. Para finalizar, só duas observações. Primeiro, se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Ou seja, quando o contrato ele é por prazo indeterminado, qualquer das partes pode terminar, é só avisar a outra parte. Isso acontece em todos os contratos. Mas no contrato de agência, de forma específica, essa resilição sem motivo no contrato sem prazo tem que ser dada com 90 dias de antecedência para a outra parte se programar e tem que ter decorrido um tempo razoável ao investimento feito pelo agente. Se, mesmo avisando com 90 dias, não foi suficiente para o investimento que o agente fez, nesse caso ele pode pedir uma indenização. Por exemplo, eu tinha um contrato de distribuição de bebidas e para isso eu comprei um caminhão. E aí a outra parte me avisa com 90 dias que não quer mais, não é suficiente para eu recuperar o investimento que eu fiz, então eu posso pedir uma indenização complementar. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido. Então, se as partes não estão concordando com tal prazo, porque está dizendo que não deu para recuperar o investimento, eu estou oferecendo indenização, a outra parte acha baixa, por exemplo, aí vai ter que ser resolvido judicialmente. Então, esse é o contrato de agência e distribuição, lembrando que distribuição vai ser quando essa intermediação envolver bens móveis, mas a regulamentação é a mesma. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar no Moodle ou nos comentários.